Eu acho que todos nós podemos falar sobre isso, era que Luiz Antônio era um salto no escuro, era uma super, porque era uma super exposição minha, era muita exposição minha, da minha família. Parte da minha família achou bacana, parte odiou que eu fosse contar essa história. E aconteceu muito junto, e também eles já estavam solidificados também como a nova formação, porque também a nova formação da Mungunzá, ela se deu na viagem da polenta, né? Então, por isso que eu falo que essa viagem que eu acho que encaixou todas as peças, né? E mesmo assim, o Luiz Antônio era muito difícil. Era uma linguagem muito difícil. A gente apanhou bastante, a gente brigou bastante, porque não era fácil, e ao mesmo tempo eu não era só o encenador daquilo, né? Eu era o personagem daquilo. 1953. Como assim? Sua mãe não conseguiu engravidar, e aí seu pai traz um bebê para casa, aí logo depois sua mãe engravida, e sua mãe morre no seu parto, aí depois seu pai casa com outra mulher que tem mais 3 filhos, aí vocês vivem tipo um time de futebol em casa, toda essa relação, e aí no meio do caminho o irmão mais velho, que foi adotado lá atrás, se torna travesti. Tem toda essa questão dos maus tratos, tipo, da violência, do abuso sexual. Aí tá, esse irmão, que agora era irmã, vai embora e ninguém mais quer saber. Tipo, aí seu pai morre, aí vocês têm que voltar para falar, meu, cadê o nosso irmão Luiz Antônio? Aí vocês descobrem que tá lá morrendo. Então, é novelesco, né? Era uma história tão absurda e tão real, e nos contada de uma forma tão interessante, porque era o Nelson falando da própria história com um desapego absurdo de como ele estava contando aquilo, que eu acho que a forma dele contar nos seduziu. A despretensão com que ele contou esses acontecimentos, a mim, me seduziu, e aquilo era tão humano que eu não conseguia ver nada mais humano do que aquilo, em texto pré-escrito. Isso foi exatamente no mesmo período em que um casal de homossexuais foi atacado na Avenida Paulista com uma lâmpada fluorescente. Então, quando o Nelson contou essa história pra gente, a gente ficou muito atravessado com esse depoimento dele e achamos que, de fato, seria interessante, seria importante a gente levar essa história para os palcos. E eu lembro que eu olhei, dei uma folheada assim no livro, vi mais ou menos a história, olhei para a cara dele e falei, tá, mais uma travesti que a família deixou de lado e morreu. Para mim, realmente não me interessou mais uma história triste de uma travesti. Até porque eu sempre penso, né, que também poderia ser eu. Que é isso também.
Se você não é assassinado, às vezes você se mata, porque é muito difícil dar conta de estar vivo, né, num lugar como esse. E vários pontos políticos, sociais que continham naquela história, naquela narrativa dele. E aí a gente abraça essa produção e começa a entrar nessa criação do Luiz Antônio Gabriela a partir do primeiro relato, que é o próprio relato do Baskerville. A segunda parte, de repente, até podia ser um drama, até podia ser super realista, sabe? Podia ser esse Ascabide aí, sabe? Podia ser esse lugar e podia ser toda essa história, sabe? Mas a primeira parte e a terceira parte não. E eu ainda não sei como. Boa noite, meu nome é Sandra e eu vou fazer a Maria Cristina, a segunda filha do casal. Tem também uma inglês, que será representada por uma Solder. E aí foi numa noite de pizza que a Maria Cristina vem, traz um monte de foto, traz roupa, traz documento, enfim, ela traz um punhado de coisas. E a gente escuta a história da boca dela, né? A versão dela. Não foi um processo fácil, apesar de a gente ter bastante material. Para mim foi difícil, especialmente difícil. Porque a polenta, por mais que a gente criou, mas a gente tinha o texto, né? O Nelson fez a adaptação e era uma direção mais... Apesar do Nelson não ser um diretor convencional, mas se a gente olhar a polenta, ela é uma montagem mais tradicional, meio de uma história com começo, meio e fim, sabe? Ela segue meio que uma linha. E aí vem a Luiz Antônio, que era isso, a gente tinha passado, presente, enfim, eram vários olhares sobre a mesma história, né? Eu sou a madrasta. Boa noite, meu nome é Virgínia, eu vou fazer a Doracia, sendo esposa do Pascoal. Sou viúva, mãe de 3 filhos e madrasta de mais 6. Meu processo com o Luiz Antônio foi bem doloroso, foi bem dolorido. Eu não sei se isso vai, né? Eu espero que não vá, porque eu sou uma pessoa muito dócil, muito delicada, muito, né? E eu falo com as pessoas de forma muito educada, muito gentil, e eu não via isso na contrapartida, e aí isso me fazia sofrer demais. E eu sempre digo que o Nelson encarnou em mim a madrasta mesmo, né? E ele não tinha uma relação assim muito afetiva comigo. Eu acho que, sei lá, ele via a figura da madrasta em mim. Boa noite, meu nome é Verônica e eu vou fazer o Nelson, último filho do casal Gladys e Pascoal e diretor desse espetáculo. Eu não sei porquê, eu me interessava muito mais pelo que o Nelson me dizia nos bastidores dos ensaios do que no que ele trazia como material para a gente pesquisar. E para mim, internamente, a construção não era Luiz Antônio e Gabriela, era o Nelson, criança. Eu fui me apaixonando por esse Nelsinho, por esse bolinho, e para mim a história do Luiz Antônio e Gabriela, ela ganhou essa dimensão recortada da visão de uma criança que vivencia situações que um adulto intelectualizado olha e julga. E na visão do Nelson Bolinho, e ele narrando como Nelson, ele dizia muito assim, todo mundo fala em violência. Na época, eu não me senti violentado, eu fui seduzido. Ele dizia, isso era uma sedução. Meu filho, sempre há tempo de se mudar de vida. Você é novo e não precisa viver uma vida de sofrimentos. Eu estou pronto, quero ajudar você em tudo. Seria muito bom se nós conversássemos. Teríamos muita coisa para dizer um ao outro. Escreva. Telefone. E não descarte a possibilidade de nós nos encontrarmos. Eu desejo muito que você seja feliz. Que Deus abençoe meu filho. Então a gente começou a ensaiar no Teatro Sérgio Cardoso. E aí eu lembro que o teatro fechou para obras, mas conseguiram manter a nossa sala intacta.
E aí o teatro veio abaixo, assim, em obras, e a gente ensaiando no meio dos escombros, assim. Nós ficamos em sala de ensaio 9 meses, até a estreia no porão do Centro Cultural São Paulo. No nosso primeiro trabalho já havia o entendimento, né? Já tinha saído nas críticas de que nós fazíamos um documentário cênico, e aí com o Luiz Antônio Gabriela essa ideia se reforça, a ideia de que a gente leva para a cena documentos vividos de forma real, né? Não só ficcionalizado. A gente tinha um acordo de não mudar uma vírgula, mas a gente podia reduzir e deixar as informações relevantes. Por isso que 90% do que é dito no espetáculo foi dito sim por uma pessoa. E aqueles que não eram mais vivos, ditos em formas de cartas, que era o caso do Pascoal e da Gabriela. As cartas que eles deixaram em documentos eram a voz deles. Esse aspecto documental é um elemento a mais para tocar as pessoas, né? Para elas verem que não é uma dramaturgia, uma história criada, é uma história que aconteceu, lógico, adaptada para o teatro, mas é documental. A presença da câmera, eu acho que é bem marcante também, porque é isso que eu falei, é um testemunho a mais daquilo que está acontecendo, né? Além dos atores, dos personagens, dos documentos e da plateia física, ainda tinha esse olho, câmera, que está ali o tempo inteiro registrando e vendo aqueles acontecimentos. Aí ele me levou para um vão que tinha entre a porta do quarto dos meninos e o armário. Quando a gente abria a porta, formava uma cabaninha. Vai! Espera! Vai, bolinho! Senão vai vir alguém! É que eu não consigo! Então eu vou abaixar um pouquinho. Vai! Pronto! Tá gostoso? Sabe aquelas coisas que você olha e fala, nossa, isso é perfeito? Mesmo que imperfeito, mas tem uma perfeição da música, do que você está enxergando, da história, do texto, dos atores. Eu só pensava assim, eu não posso atrapalhar. Tenho que fazer minha parte e não atrapalhar. O momento que eu mais gosto de fazer no espetáculo é cantar a música com a Fábia, que é Bilbao, porque é muito divertido e... porque eu amo a Fábia, porque é um encontro ali da gente, é uma cena que eu acho divertida, é um pouco uma quebra, né, no meio de tudo, assim. Uma outra experiência muito única no teatro é que eu chegava com as coisas e as coisas eram abraçadas imediatamente. Isso é uma coisa também muito curiosa, porque em música não é sempre assim. A gente discute muito e às vezes não se compra muito a ideia do amiguinho. Então, quando eu trazia coisas para a sala de ensaio, as coisas tomavam uma vida imediatamente. Quando eu já percebia, tinha gente já fazendo isso, já virava uma cena, era muito legal, cara. E dava muita a impressão de que a coisa flui com o que vier, né? Eu achei um processo muito bonito. Quando eu comecei a fazer junto com o pessoal, eu não imaginava que ia ser um negócio tão denso de música, né? Eu vinha de alguns olhares de outras peças e eu sempre tinha esse negócio de não ter muita música, não sublinhar coisa, não ter mais a presença do silêncio e tal. E isso a gente foi testando muita coisa, e eu lembro do Nelson falar, não, aqui mais música, mais. Nos testes era pra gente sossobrar, né? Mas de repente ficou ficando, né? Tipo, quando eu percebi, a gente teve pouquíssimos momentos de silêncio, inclusive que a gente escreve silencio no caso, né?
Another part is over. Had a bad cold summer. My baby left me for somebody new. I'm gonna talk about it. Want to forget about it. Wanna be intoxicated with you. A primeira vez que eu tive contato com o teor da peça, eu, assim, vou ser bem honesto, por eu fazer parte da comunidade LGBTQIA+, eu confesso que a minha primeira sensação foi de pisar em ovos, porque eu achava que era um tema que podia ser problemático, dependendo da abordagem que eles tivessem para isso. Hoje em dia eu vejo como, assim, uma escolha de tema para a montagem de uma obra é muito importante pela representatividade, mais uma vez, das Manas T, né? Mas muito pioneira também, porque até então eu não tinha visto nada parecido em peça de teatro que centralizasse esse assunto, né? Que tivesse a personagem central, uma Mana T, e mais do que isso, uma personagem com tantas camadas. Surgiu essa cena do Guggenheim, em que o Nelson teve essa ideia de mostrar 20 pinturas. Ela é cenário, né? Ela não é... Parece que é colocado num lugar de hierarquia, né? Entre essas pinturas e, por exemplo, os soros pendurados, né? Ou qualquer outro dos muitos objetos que tem, né, na peça que compõem o cenário. E acho que eu gosto de pensar que ela ocupa esse mesmo lugar de hierarquia, que nem acho que é uma palavra boa, mas enfim, ela não é mais arte do que os soros pendurados, do que aquele manequim aceso. Eu acho que você desconfiar do próprio processo, você não achar, você ter uma humildade diante dessa folha em branco, sabe? Eu acho que a gente falava muito sobre isso. Ninguém que venha ver o ensaio pode falar alguma coisa, porque eu nunca vi esse tipo de teatro que nós estamos fazendo. Então, era muito difícil alguém vir e falar, se eu fosse vocês, assim, não existia isso. Então, eu acho que, novamente, nós estávamos usando um expediente estético que não tinha, não existia, e até junto o conteúdo com aquela estética não existia. Então, e como todo o processo foi muito doído, dolorido, foi bem forte. E talvez, se Luiz Antônio não fosse o sucesso que foi tudo, talvez a Mungunzá se quebrasse ali já também, talvez eu quebrasse antes também, sabe? E eu lembro a gente antes de entrar em cena, o Nelson nos reunir, falar, olha, eu agradeço muito esse espetáculo por ser uma coisa muito pessoal, por ter essa conotação que nem existia, documentário cênico ainda, né? Uma conquista dentro do teatro, de linguagem, que no Brasil começava a galgar os seus passos, e ele fala pra gente lá, olha, esse espetáculo pode ser que dê muito errado, mas eu agradeço demais vocês estarem aqui por mim, pela nossa história, pra gente contar. E quando a gente terminou a primeira apresentação nossa, a gente não conseguiu entender o que estava acontecendo, porque as pessoas estavam acabadas, assim, transformadas, desfiguradas, né? Emocionalmente. Foi um espetáculo que o Nelson fala que queria fazer um teatro épico, seco, não trabalhando a questão emocional, e quando termina o espetáculo tem uma comoção, todo mundo gosta muito, mas todo mundo está estraçalhado emocionalmente.
A gente sabia que era uma história muito potente, muito forte. E ela realmente foi muito bem construída, né? Toda a dramaturgia, da forma como ela foi construída e as quebras que foram sendo dadas, eu acho que acabou tornando uma obra tão potente como é. E foi uma coisa assim que a gente ficou meio... A gente não entendia o que estava acontecendo. Eu lembro até hoje que nós olhávamos um para a cara do outro e falava... Mas espera aí, né? Porque é isso, a gente não tinha a ideia da dimensão do que aquilo estava representando. E eu me lembro até hoje que o Nelson, ele depois de algum tempo, ele falou: não se acostumem, porque o que aconteceu com o Luiz Antônio é alguma coisa que não vai se repetir tão rápido assim, né? Poucos espetáculos trazem esse tipo de representatividade diante de uma crítica, né? Foi um espetáculo construído na coletividade, no apoio e tal. E aí chega, essa estreia e faz esse boom. E o boom, e o boom, e o boom. E aí a gente ganha edital, e aí a gente vai pra Funarte. E aí, meu, negócio só... Aí a gente vai também pro Galpão do Folias. Enfim, sempre casa lotadaça, cheiaça. Eu tava puta nesse dia, porque eu já tinha esperado, sei lá, 4 horas para assistir a peça. E eu falava, não é possível que eu tô aqui no meio da rua esse tempo todo para ver uma peça. Não é possível. Eu tava muito irritada. Então eu entrei muito irritada no teatro. E aí vi aqueles menininhos tudo lá, de roupinha bege e tal, e eu só pensava, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Puta mesmo. E aí começou o espetáculo. Quando entrou a cena da reza, o Papai do Céu, e a música começou... Aí ali já tinha acabado tudo, assim, pra mim, e a peça já tinha me pegado. E aí acabou, assim, eu saí completamente destruída. Que ódio. E aí eu cheguei em casa e fui ler o livro. Fui procurar o livro para ler. Então todo esse boom que aconteceu em volta desse espetáculo trouxe ao grupo coisas boas e coisas ruins, amadurecimentos, mas também nos colocou, imagina que nós éramos um grupo relativamente novo, com pessoas novas, já de cara tendo um sucesso, assim, sendo reconhecido pela nossa classe, sendo reconhecido pelas pessoas. Então também isso nos causou um grande dano, que foi o entendimento e como lidar com o nosso próprio ego, ainda jovem, do tipo, como que a gente lidava com isso, não foi fácil, do tipo, a gente também escorregou nas nossas relações, nos nossos conflitos egóicos, mas, em outra medida também, Luiz Antônio foi um alicerce sólido para o que veio depois, para as construções que vieram depois, inclusive um alicerce financeiro que diz muito respeito sobre as construções que nós fizemos depois, de sede, de construções de outros espetáculos, de vivência na itinerância. Então a gente foi tateando e no final tudo foi dando muito certo, assim, porque a demanda era grande, então uma coisa ia ajudando outra. Se você tinha prejuízo em algum projeto, tinha um outro que sobrava um pouco, então é tudo uma questão de aprendizado, mas nessa máquina. É uma máquina que obrigou a crescer, porque se a gente não aproveitasse a oportunidade para se profissionalizar de alguma maneira, assim, sabe, entender um pouco o sistema, porque tudo é um sistema, a gente não teria chegado assim. Então essa necessidade que o Luiz Antônio gera
em a gente aprofundar escrita, aprofundar produção, aprofundar todos os conhecimentos que estão ali nessa construção que é fazer o teatro. Eu acho que isso é a coisa mais potente que o Luiz Antônio dá para o grupo. O Luiz Antônio, ele puxa, o grupo corre atrás do Luiz Antônio. Então, o Luiz Antônio, ele precisa que a gente evolua para dar conta dele. Eu vi esse trabalho em salas muito bem, né, aparelhadas. Eu vi aqui em São Paulo, na abertura, inclusive, do próprio palco giratório, num Sesc. Eu vi em Porto Alegre, que foi a primeira vez. Eu vi em Recife, num super teatro, que era o Teatro Santa Isabel, que é um teatro municipal clássico. E vi em salão de festa, em Surubim, né, que é um município no Agreste de Pernambuco, em auditórios, em lugares espaços físicos bem adaptados, assim, e com a mesma força e o mesmo arrebatamento. Possibilidade de você ir para um festival de Curitiba, um festival em Brasília, festival no Rio de Janeiro, festival em Porto Alegre, festival em Fortaleza, festival em Recife, todos esses lugares você vai passar, todas essas culturas, essas culinárias, tudo isso vai evoluindo a gente pra caralho. Principalmente grupos do Sudeste, às vezes, não conhecem, né? Ou acham que conhecem, ou vão em situações muito pontuais, né? Muito eventuais, e o projeto regaça, assim, ele vai colocar você na balsa, né? Enfim, vai atravessar o rio, vai chegar e vai fazer num lugar que tem palco, no outro não tem, um tem uma vara, outro tem 3, outro não tem nenhuma, outro tem refletor, outro, sabe? São realidades muito diferentes. Então foi um momento muito importante de trazer essa discussão mesmo, sabe? Para o centro do debate, porque os festivais também são isso, né? Eles servem também disso, né? De trazer reflexão, de trazer, principalmente em cidades muito pequenas, né, que nos interiores dos estados, que era o caso lá de Pernambuco, no sertão, né, que vive essa questão de uma forma muito particular e muito, muito diferente também, né? Então foi muito importante, era urgente trazer aquele trabalho e o debate que eles suscitavam. Também, às vezes, que a gente fala assim, nossa, mas será que a gente não podia contar uma história um pouco mais legal, mais alegre, né? Porque todas são histórias densas, são histórias que, às vezes, pegam fundo em cicatrizes de todos os seres humanos, e aí, às vezes, fica, sabe, uma coisa um pouco que a gente sai do espetáculo e a gente fala, caramba, será que a gente não podia... Verônica fala muito isso. Será que a gente não podia fazer uma... Eu brinco, eu falo que queria fazer uma comédia, porque a gente sai, né? De cada espetáculo que a gente faz e que é forte, que é denso, a gente sai também, às vezes, um pouco, né? Ufa! Mais um! A gente teve que aprender também a lidar com essa história. Durante esse período, nós não saíamos bem no início. A gente saía arrasado de fazer o espetáculo. A pessoa morria, era um caminho sem volta, é um perdão para alguém que, né, era muito, muito pesado. E aos poucos a gente começou a aprender a separar isso. E esses jogos aqui, eu
tipo, posso falar assim, em cena, eu faço muito cena com a Sandra, aí eu saio de cena, vou, pinto o dente de preto e entro em cena, ela olha para mim, eu tô meio de costas, sei que eu sei pro público, e eu dou um sorrisão assim, banguela. Então, isso também é uma vibração que a Mungunzá começou a construir dentro desse espetáculo, porque foi o espetáculo que a gente conseguiu fazer muitas vezes. E aí a gente viu a importância de realmente fazer um espetáculo muitas vezes. Quem garante que o que você é o que o outro espera de você? Distante, o que você me diz do que eu sinto, não sei porquê. Quem garante que o que você é o que o outro espera de você? Distante, o que você me diz do que eu sinto, não sei porquê. Quem garante que seguindo adiante eu possa enfim viver sem me comparar, sem entristecer, sem tentar mudar, sem poder entender, não dá, eu vou ter que sair. Eu acho que tinha coisas interessantes em relação ao grupo, por exemplo, e à organização, o sentido de gestão do grupo, porque às vezes os meninos chegavam cedo no teatro e as pessoas, os técnicos, né, perguntavam que hora que os atores vinham e já eram eles, né? Eles eram tudo, eles eram os técnicos, eles eram... Então acho que isso era curioso numa turnê, que às vezes as pessoas têm uma outra ideia, né, romantizam um pouco, e eu acho que o Munguzá entrou muito fácil nesse espírito do palco giratório. O palco giratório é uma prova de fogo, né? É uma puta experiência você montar e desmontar cenário cada dia numa cidade, mas é muito cansativo, todo mundo cansado, desgastado, tipo, a gente não viajou com carregador, com montador. Ele é um divisor de águas, assim, para qualquer grupo. Ou ele vai realmente sedimentar, ou ele vai ancorar, ou o grupo dissipa. Tem muita história de grupo que termina depois da circulação do palco giratório, né? Ou decide, ou vira outra coisa, porque é realmente uma prova de fogo, né? Ninguém passa incólume desse projeto. E aí, puta experiência, chegar nos lugares maravilhosos, chegar nos lugares que não tinha nem tomada. Aí se apresenta a peça numa quadra de escola, se apresenta a peça num teatro que antes era uma estação ferroviária. Eles construíram um espetáculo para eles estarem apresentando, tá dando texto, e quando você está dando texto tem outro operando aqui projeção, quando esse sai para dar o texto, eles acendem a luz e entra uma trilha sonora. Então eles estavam se organizando para resolver toda a técnica ali em cena. A iluminação, né, elas são 5 caixas de luz fria e que eles iam acendendo essas luzes, apagando, jogavam tecido por cima para criar essas coloração do espetáculo. Então eles já tinham todas essas operações, tinham todas as operações de projeção, eles filmavam em cena, tocavam o instrumento ao vivo, entrava a trilha sonora, então eram volumes de trabalho muito grande e do qual eles estavam patinando um pouco para dar conta desse volume todo. Então, eu fui convidado a participar do espetáculo para dividir um pouco esse volume de trabalho técnico e eu centralizar algumas coisas em mim e liberar eles mais para a encenação, mais para as performances. Mas quando eu estou em cena, o Bhasker começa a utilizar o meu corpo ali em cena também como um elemento cênico, também como um signo cênico, ele também começa a desenvolver uma performance corporal para mim fazer ali, para dar conta disso tudo. E não tem muito essa distinção de atores e técnicos, né? Isso era bem interessante de ver. Acho que a forma também como eles entravam no contexto, né, das cidades, das diferentes cidades, em relação ao que se come, a forma que se fala nos lugares. Foi uma aventura,
aventura no sentido literal da palavra, né? Onde a gente esteve aí rodando por várias cidades do Brasil. E uma aventura interna, inclusive, da gente enquanto coletivo, de convivência e de a gente estar longe dos nossos lares, né? Assim, eu acho que foi uma época muito... que a gente estava junto. E agora a gente está cada um num canto. Mas vai passar. Em Petrolina, em Pernambuco, existe um festival que chama Aldeia Velho Chico, que é um festival muito que eu acho que todo mundo que passa por lá tem um carinho muito grande. E nesse festival a gente foi acolhido pelo pessoal, e eu lembro que a gente estava fazendo uma ciranda gigante com todo mundo que estava nessa ilha, e choveu e estava barro, foi uma experiência catártica. Isso eu lembro muito bem, assim, eu tenho foto, eu lembro de ver fotos e vídeos disso depois, e ter uma criança no centro, sabe? A gente tem uma ciranda gigante, assim, e um molequinho, acho que ele tinha a idade do Caetano, no meio da ciranda, assim, tipo... E todo mundo nessa ciranda, e esse molequinho no meio, que eu acho que era daquela ilha, só, tipo, curtindo, e lembro dessa cena, assim. Eu talvez tenha vivido a experiência mais rica da minha vida. As experiências mais ricas da minha vida tenham sido nesse período, que foram as experiências da viagem, as experiências da estrada, as experiências da itinerância, as experiências de você conhecer o Brasil com todas as suas diversidades, com todas as suas mesclas populacionais, com todas as suas diferenças econômicas. É óbvio que isso tem um cansaço, que o grupo se cansa, que as relações em momentos pontuais se desgastam, mas deslocado do nosso tempo presente, olhando na perspectiva histórica, todas as nossas grandes memórias da Cia Mungunzá estão relacionadas à itinerância do espetáculo pelo país. Quando a gente se propõe a viajar, a gente percebe que o teatro não é feito só de cadeiras, bons refletores, e mesmo assim a gente acreditar nessa importância e estar de peito aberto fez com que a gente aprendesse a lidar com todas as dificuldades também, assim. Então foi o maior ganho de maturidade em termos de produção, né? Gabriela foi a principal dentro dos nossos trabalhos. E apresentar esse espetáculo em vários lugares também é importante, porque a gente começa a entender como que esse espetáculo ele chega em diferentes classes sociais, em diferentes regiões do Brasil, inclusive até em Portugal, que a gente viaja com esse espetáculo. E uma mobilização muito grande, como a gente já conhecia a obra, sabia do que tratava, então a gente incentivou e, enfim, orientava muitos técnicos, né, dos SESCs locais para mobilizarem as comunidades trans, travestis, principalmente, que tinham naquelas cidades, né, que às vezes ficam muito apartadas desse lugar teatro, né, desse lugar mais convencional, cheio de protocolos, e que às vezes essas pessoas não entendem que é para elas. E a gente disse muito que o espetáculo era para essas pessoas e que tinha que trazer. Isso eu vi em outros lugares fora de Pernambuco, eu vi nessa apresentação de Porto Alegre também, a presença e aquilo já marcado, já muito forte, já um discurso nos corpos, naquelas pessoas que você não costumava ver, né, ocupando uma sala de teatro. Além de você humanizar aquele ser que está ali na sua frente e poder ter a chance de conviver e de entender e de ouvir e de trocar, você ainda tem uma referência. Você começa a ver a importância de ter pessoas como você em volta.
Porque a representatividade ela não é só no teatro, no caso, né? É na escola, é no mercado, é na rua, na padaria. É importante você olhar para essas pessoas e ver que sim, que tem uma médica e que tem uma dona de casa e que tem uma babá e que tem, enfim, uma atriz e isso vai se tornando possível para a gente. Foi a nossa pérola, eu falo assim, para mim a pérola do palco giratório foram as oficinas. Deus não é o teatro, é a comunicação, é como você atravessa pessoas. E nas oficinas a gente conseguia muito ver que isso acontecia. Então a gente trazia exercícios que a gente fez no processo criativo da peça para nós, e a gente fazia adaptações de acordo com o estado que nós estávamos. Então a gente trouxe o exercício da cicatriz, a gente trazia o Kundalini. Então é quase um estudo sociológico, assim, cada estado, como cada pessoa lida com a sua própria cicatriz. E aí eu acho que a nossa metodologia, a gente criou uma segurança de que esses exercícios, eles podem ser muito ricos, independente se for para atores ou não, mas para seres humanos. Ela é a base educacional da Mungunzá e também é a minha base de formação teatral, né? Porque como eu nunca tinha feito nada de artes cênicas, o primeiro contato que eu tive foi fazer uma oficina da Mungunzá. Então eles iam ministrar a oficina em algum lugar do Brasil e eu sempre fazia questão de chacoalhar, fazer um Kundalini junto e participar. Então participei de todos esses exercícios, eu participei. Essa metodologia que a gente criou para essa oficina Corpos Disponíveis é uma oficina que eu uso de base para a minha vida toda. Então eu faço sempre adaptações dela para outros contextos que eu vou dar aula. Eu sempre bebo um pouco dela porque ela tem uma questão de liberar potencial criativo. Permite o esgotamento e do esgotamento surge um novo que é um potencial muito criativo. E esse esgotamento também tem a ver com a máquina que eu falei de produção, sabe? Tipo, o esgotamento de você fazer uma coisa repetidamente faz você descobrir soluções e tornar as coisas mais efetivas. Eu sinto que a nossa oficina, por mais ela ser condensada, ela fazia com que quem estava dando e quem estava participando percebesse o quanto ela atingia comunicação, lugares de comunicação. Musicalmente foi muito interessante, que se produziu muita coisa, mas, como eu estou te falando, para mim era tudo novidade, eu não tinha pensado em nada dessas coisas, eu não fui com isso pensado, não pensei que ia ser um processo, eu estava realmente num portal de abertura para poder muita coisa ser descoberta e ser desovada. O que ia vir disso, eu não fazia a menor ideia e ficava muito emocionado ao ver depois. Ficava de fora, ouvindo, e falava, que da hora isso aí. Pegar as minhas coisas, me despedir, me retirar, colocar minha camiseta do Santos e começar a próxima cena. Boa noite, agora eu vou parar de tocar guitarra e vou me preparar para a próxima cena. Boa noite, Em 2013, a gente já vinha num processo de desgaste com o Pania e Nelson. O Nelson, isso é o que eu lembro, tá? É minha versão, mas assim, o Nelson já
vinha apontando alguns descontentamentos com a gente, que ele não era comunicado, que a gente fazia as coisas sem comunicar a ele. Então já tinha esse desgaste. Eu acho que ele talvez se sentisse excluído. O tempo é soberano, porque acho que em nenhum momento nós tivemos ódio uns dos outros, mas eu acho que quando eu comecei a ver algumas oficinas deles, o que era uma coisa que eles já estavam se desprendendo de mim, a princípio eu li como uma subversão deles contra mim. Era realmente ver alguns conceitos que eu tinha passado para eles com outras roupagens e com outras necessidades também. Na minha casa, nessa época, a gente não falava em política, muito menos em tortura, não precisava falar. A gente vivia a tortura todos os dias dentro de casa. O meu pai era um general e nós éramos os comunistas. Eu vim para São Paulo em 1980 e prestei EAD sem nem saber direito o que era a EAD, porque, na verdade, o que eu precisava era sair de perto do meu pai. Eu precisava ficar longe, porque o meu pai era um peso para mim que eu não suportava carregar. Essa ruptura com meu pai me formou. Então, também, assim como eu acho que a ruptura fortaleceu a Mugunzá, eu talvez não os deixasse crescer o que eles cresceram comigo ali. Talvez eu me tornasse um peso enorme. Eu acho que a partir do momento que eles fazem essa turnê, onde eu já não acompanho, eles passam a dar as oficinas e eles passam a formar uma consciência social, que é essa consciência que eles têm hoje, que na época eu não conseguia ver, ou eu via, mas já era para mim era uma cisão, era a hora de eu sair fora. E aí a gente chega no momento mais presente, no nosso momento mais contemporâneo, que é a discussão de que Luiz Antônio Gabriela era um espetáculo que fazia transfake, uma vez que não existia um corpo trans nem em cena, tão pouco nos bastidores do espetáculo, e que ele também era um espetáculo transfóbico, em que algumas cenas escorregava no quesito transfóbico de desrespeito ao corpo trans. Isso foi uma bandeira levantada pelo movimento Monarte, principalmente pela Renata Carvalho, e num primeiro momento em que a gente é questionado quanto obra, a gente se defende dizendo que não. E eu lembro que eu saí muito brava da peça, eu saí muito nervosa. Eu queria muito ter tido um bate-papo com o grupo na época, mas eu saí odiando as pessoas do espetáculo, odiando o Nelson Baskerville. O movimento, né, pela representatividade, eu acho que ele surge em 2016, com a Renata Carvalho, pedindo para que os atores cis deixassem de fazer papéis de trans. É uma das peças que eu falo, né, do transfake, e eles não receberam bem, a Ciamunguza não recebeu bem, e a gente brigou várias vezes pelo Facebook, e de que eu falava assim, se eu quiser, vocês sentam comigo, eu aponto para vocês, mas eu estou dizendo que a peça de vocês é transfóbica. Eu entendo perfeitamente essa explosão da Renata Carvalho em confrontar a companhia,
para que esse papel fosse dado a uma atriz trans, porque a gente se identifica. E aí, quando você olha em cena e é um homem cis fazendo esse papel, incomoda um pouco. Não tem problema não saber. Mas e agora que eu estou te contando? E agora que você sabe o que você faz com tudo isso? E aí as pessoas precisam entender que para Munguzá e para o Baskerville, eles estavam fazendo uma puta peça, falando sobre o tema, desvendando sobre o tema. Muita gente no teatro ficou sabendo de travestis pela peça, mas ficou sabendo por uma forma transfóbica. O Luiz Antônio e Gabriela viveu um hiato. A gente voltou em 2013 achando que nunca mais a gente apresentaria essa peça. E quando volta, nesse hiato, aconteceu tudo o que aconteceu com o movimento LGBT, LGBTQIA+, enfim. E aí, quando a gente volta com aquela peça, né? Pré esse movimento, e é a mesma peça. E aí, volta, e é lógico que a gente tem uma enxurrada de críticas, porque ela está descontextualizada. Você imagina o teatro brasileiro me chamando de burra, saiu na Folha que eu era burra, né? Porque não se espera de uma travesti que ela pense intelectualmente e artisticamente sobre arte. Existe uma cultura da arte trans que as pessoas só enxergam essa cultura, e eu não estou desvalidando ela, que é uma cultura da Pluma, Paetê, Lex se abrindo, fazendo rir, é geracional, né? Mas as pessoas não estavam acostumadas com uma travesti de teatro, e de teatro de grupo, que faz produção, dramaturgia, direção. Não se espera isso de um corpo travesti. Quem fez a obra que a gente fez, o principal objetivo, o principal de tudo, era dar voz para Gabriela, que não teve voz, quando vozes como a dela se levantaram com o trabalho, dizendo que o trabalho não, depois de um tempo, ele não contemplava mais isso, a gente só fez escutar. Eu fiquei muito ofendido no começo. Eu fiquei muito ofendido de ser chamado de transfóbico. E aí a gente começou essa conversa muito mais verticalizada, e a Munguzá sempre de uma forma querendo se aproximar de mim. Então, depois da negação, uma análise, e óbvio, depois da análise, a gente fala, é completamente justa a reivindicação, e acho que a gente precisa ter uma pessoa trans fazendo esse espetáculo. A gente precisa ter o convívio de pessoas trans, habitando também os bastidores da Cia Munguzá de Teatro, para a gente se desconstruir, em alguma medida, reeducar nosso olhar. E aí, quando passa esse tempo, anuncia-se no Facebook que eles se reviram e chamaram uma atriz trans e chamaram a Fábia Meirelles. 1988, 4 anos após a morte de seu pai, Luiz Antônio muda-se para Bilbao e torna-se, definitivamente, Gabriela. É uma companhia 100% cis e heterossexual, que é o mais louco, né? O que me deixou com bastante medo, inclusive, quando eu soube que eu ia fazer, isso me deixou bem assustada, assim, que eu falei, nossa, como é que vai ser conviver com essas pessoas? Para mim, a Fábia é uma das atrizes mais talentosas que a gente tem, assim, na atualidade, assim. Eu sou muito fã dela. E quando eu vi a Calma. Quando eu vi a Fábia ocupando aquele espaço e hoje podendo viver como atriz, isso para mim assim é uma coisa que eu achei que eu não iria ver, o representatividade.
Mas eu sabia que tinha que começar. Zezé Mota me ensinou, Abdias do Nascimento me ensinou, o Grande Sertão Veredas me ensina, tem um ponto de marca que dele não dá mais para voltar para trás. E aí eu chorava tanto, 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 tanto. Na maioria das vezes a gente que é expulsa de casa pela própria mãe, então assim, você fala, bom, se a minha mãe fez isso, o que o resto do mundo não vai fazer? Né? Sempre tem esse questionamento na cabeça da gente. E de repente você chega num lugar acuada e você é recebida do jeito que eu fui, isso já te dá um gás assim para seguir vivendo o absurdo, né? Porque quando eu chamo alguém de transfóbica, as pessoas já imaginam a ameba que está na presidência. Não, existem níveis. Eu reproduzo a transfobia. Então, da gente ter essa consciência que é estrutural. E que, se é estrutural, atinge a sociedade inteira. E a arte faz parte da sociedade. Então, se a arte faz parte da sociedade, como eu digo no meu documentário Corpo, Sua Autobiografia, a arte cisgênera é transfóbica. E não porque ela não deixa a gente existir. Nós estamos no roteiro, nas novelas, nas peças, nos livros, mas não permite que nós estejamos presentes. Até então, eu não tinha visto nada parecido em peça de teatro que centralizasse esse assunto, né? Que tivesse a personagem central, uma manatê, e mais do que isso, uma personagem com tantas camadas, né? Que era a Gabriela. Gente, aqui no céu não tem isso de homem, não tem isso de mulher. Aqui no céu é alma, alma. Aqui no céu todo mundo é travesti. Então, quando eu cheguei, ela já existia, ela já estava pronta. O que eu fiz com a Gabriela foi trazer minha pessoa, né? Porque ela já estava lá, ela já estava presente. A única coisa que eu fiz foi entrar ali nela. Ela trouxe a vivência dela, trouxe a fala dela, então ela também nos posicionou diante dessa realidade. E quando Fábia entra, tem uma ressignificação. E junto com o Nelson, eu acho que ali também teve algo muito forte e uma generosidade imensa assim, de ambos, né, para que esse espetáculo não perdesse questões técnicas e simplesmente ganhar também na representatividade. Então, a Fábia e o Nelson tiveram que trabalhar muito sutilezas. E aí você vê que não é só um corpo trans, é uma grande atriz e um grande diretor fazendo um trabalho, né, que fazia todo sentido, com muito cuidado, e que deu hoje no que dá, que é o espetáculo ganhou em dimensão muito, 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 muito maior. A figura dela já narrava aquela história. E também, a partir do momento em que a Fábia passa a estar em cena, a gente começa a analisar o quão duro é o espetáculo quando as mesmas falas que eram dadas para mim, um corpo de homem heteronormativo, passam a ser dados para a Fábia. E aí todo o elenco começa, nossa, é muito duro, é muito ríspido, é navalha cortando. A perna parecia de um elefante no chão. Era uma figura grotesca. Sempre foi assim. E falava isso porque a Maria Cristina tinha falado quando ela nos narrou a história, né? Até o dia que a Maria Cristina vem assistir com a Fábia e eu dou esse mesmo texto. Aí o banho estava aqui do lado direito, a Maria Cristina bem na frente da cena, na primeira fileira, na frente da cena. A Gabriela era uma figura grotesca. Pá. Acaba a peça, Maria Cristina vai para o Nelson e fala: Nelsinho, não, eu não posso falar isso. Vocês não podem falar isso na peça. Ela se dá conta. Por quê? Porque até então era o Marcos fazendo, né? Era um homem fazendo.
E aí a primeira vez que ela assiste com uma travesti fazendo, com a Gabriela mesmo fazendo, que aí ela enxerga a Gabriela, ela fala, como que eu falei isso da minha irmã? É uma personagem bem difícil, né, de se fazer. Não é tão simples, né? Passa por muita coisa ali, é muito doído às vezes você falar algumas coisas, né? Você passar por algumas coisas. E eu entendo também o Nelson, porque é uma geração assim, é geracional também. A irmã dele na década de 70, 80, enfim, tem toda uma mistificação, uma folclorização em cima do que é ser uma travesti. E essa folclorização nos impede de chegar nos palcos. Eu nunca imaginei fazê-lo. Quando me veio a oportunidade, eu também não imaginei que faria. E foi o espetáculo que transformou completamente a minha vida. Primeiro porque eu vi que eu dava conta de fazer. Segundo, porque eu vi que era possível trabalhar com essas pessoas cis e hétero e ter uma convivência toda baseada no amor. O espetáculo ele nasce de uma maneira, a sociedade ela é uma naquele momento e a sociedade vai se evoluindo e a gente vai acompanhando essa evolução e o espetáculo ele vai tendo essas modificações. Não é à toa que não é por acaso que depois de muito tempo desse espetáculo, ele ainda vai recebendo muitas modificações. Ela abriu muitos caminhos para discussões sobre o movimento LGBT. Eu acho que ela foi muito chave e importante para isso. Mas ela não está impune das mudanças, sabe? Então, ela foi importante, ficou datada, se abriu e possibilitou novas discussões. E isso a gente só tem que agradecer, porque é isso, o mundo tem que mudar cada vez mais, sabe? Eu só pensei que eu queria fazer o espetáculo porque eu estava tendo a oportunidade de que, de repente, ou uma pessoa trans ou uma pessoa que estivesse no processo de transição pudesse me ver em cena e ali ela vê que era possível. Porque eu gostaria de ter tido uma referência para dizer, por exemplo, para minha mãe que eu queria ser atriz como aquela pessoa. O fato deles terem feito essa mudança, eu acho que também é muito representativo, porque eu imagino que é uma peça que vai continuar sendo encenada por muito tempo, justamente por ser uma pauta que, infelizmente, ainda precisa ser levada a público, levada à discussão. Mas, enfim, a gente está em 2021, muita coisa mudou, a gente tem leis, né, que, entre aspas, nos protegem. A gente é mais forte, né? Você vê as meninas de 20 anos, por exemplo, elas são muito mais fortes do que eu era com 20 anos. Elas são muito mais destemidas do que eu era quando eu tinha 20 anos. Então, assim, já se tornou mais possível, né? Mas, ainda assim, é importante que a gente esteja o tempo todo em evidência, seja num palco, seja enfim, qualquer lugar. No fim das contas, eu acho que esse é o verdadeiro ato de militar por algo. É você simplesmente tá vivo e tá ali fazendo algo. Enquanto fomos o país de feminicídio com mulheres cisgêneras, vamos ser o país de travesticídio e transfeminicídio. A Gabriela, acho que ela é todas nós, assim, independente de se teve mais oportunidade, independente se não precisou se prostituir, independente de se... Enfim, independente da história dela, da vida dela real, né, o que aconteceu, eu acho que ela é todas nós. A gente, quando assiste a peça, em algum momentinho a gente vai se identificar, né? Isso eu tenho certeza absoluta. Depois disso tudo,
Eu perguntei pra Tina o que o Luiz Antônio tinha falado de mim. E ela disse que ele não se lembrava. Ele não se lembrava de nenhum Nelson.